fazer coisinhas melhores. Ó, estamos sendo gravados, cuidado com o que vocês falarem agora. Então tá, criançada, é o seguinte, peraí só um pouquinho, deixa eu abrir aqui minhas coisas para mostrar para vocês. Deixa eu ver se já abriu, tá. E só um pouquinho. Calma aí, gurizada, ainda de manhã cedo, me deem um descontinho, né? E aí, seguinte. Deixa eu abrir aqui. Tá. Abriu, só um minutinho. Foi. Tá, eu vou... Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Para vocês verem o que está acontecendo. Todo mundo vendo minha tela direitinho aqui. Pronomes bonitinhos, está funcionando? Bom, se ninguém gritou, ninguém falou nada, então acredito, vou considerar que está tudo funcionando, está todo mundo vendo a minha tela, tá? E aí, criança, é o seguinte, depois eu vou postar para vocês esse material aqui, tá? Que vocês estão vendo na tela, ele é um PDF, ele não é um PowerPoint, e vocês têm aqui essas tabelas todas, né? Isso é coisa que vocês têm no livro também, tá? No material de vocês, mas vocês têm aqui embaixo algumas questões, uma ou outra eu vou comentar com vocês hoje, tá? Para vocês verem, mas vocês têm algumas questões mais específicas de URGS e PUC, vocês têm bastante coisa de exercício na apostila de vocês. Aqui você só tem umas questões um pouquinho mais recentes e são só da URGS e da PUC, tá? Então elas são mais específicas, o que não quer dizer que vocês não devam fazer também as questões que estão no livro de vocês, tá? Aí, seguinte, crianças, vamos falar de um negócio que é importante, cai todo ano para vocês, tá? Eu tenho, por favor, me corrijam se não estiver certo. Por favor, me avisem. Deixa eu ver um negócio aqui. Mensagens. Tá. Seguinte, crianças. Todo mundo... eu tenho anotado aqui para vocês, de vocês da aula passada, a gente teve uma aula só, né? Separado da turma da tarde, que a gente não começou a ver pronomes pessoais. Eu comecei a ver isso com a turma da tarde. Só e não com vocês semana passada. Confere. Se não confere, por favor, me avisem, mandem um hello aqui, que aí eu passo adiante, a gente toca ficha. Mas, enfim, caso contrário, se não, eu vou seguir. Bom, então tá. Seguinte, crianças, vamos voltar lá então. Então, vamos falar de pronomes pessoais, tá? Que é uma coisa que cai todo ano, vocês vão ter pelo menos uma questão dessas na prova, e com alguma frequência vocês vão ter essas questões, mais de uma. Não é incomum vocês terem uma questão dessas num texto e outra questão no outro, tá? A gente vai hoje começar a falar aqui de pronomes pessoais, né? Mas depois, mais adiante, na próxima aula, provavelmente, a gente vai falar também dos pronomes indefinidos e mais especificamente dos pronomes relativos, que é uma coisa que cai bastante também, vocês vão ver depois ali nas questões, tá? As questões de pronome pessoal, a questão clássica dos pronomes pessoais, aí primeira coisa, lembrem do negócio aqui, a gente vai falar muito de gramática e coisa e tal nas próximas aulas, né, especialmente falando do vestibular da URGS e da PUC, tá? E lembrem uma coisa, as ideias, certo? Os conceitos do que é um pronome, para que serve um pronome, o que é um verbo, o que é um adjetivo, esse tipo de coisa é a mesma coisa em português ou em inglês, tá? Isso não vai mudar nada. Então, o pronome são esses aqui, depois vão ter algumas diferenças, né? Quando é que tu usa um, quando é que tu usa o outro, mas a ideia central para que ele serve é a mesma coisa que em português. Ela é aquela palavrinha que tu usa para substituir, para remeter, né? Ele é sempre remissivo, então vocês vão usar depois, tá? Primeiro vocês vão citar pessoa, coisa, e mais adiante vocês, ou no caso, no texto vai ser o autor, né?
vai usar um pronome para remeter àquela pessoa, aquela coisa que ele já falou antes. Então, ele está falando da Maria, 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 daqui a pouco a Maria vai virar ela, vai virar o she, que está se referindo a Maria, ou vai virar o dela, né, ou para ela, enfim. Mas todos esses elas vão estar se referindo a Maria, tá? E a questão mais comum que vai aparecer para vocês, que vocês estão vendo aqui, ó, tipo essa aqui da URGS, aqui é a número 2, essa aqui é uma questão clássica de vestibular, tanto da URGS quanto da PUC, tá? Na URGS, praticamente, acho que a gente conta nos dedos o ano que não cai uma questão dessas, né? Que é exatamente esse tipo de questão de referência. Vocês têm aqui um pedacinho do texto só, né? Na prova vocês vão ter o texto inteiro, numerado com as linhas, e aí eles vão perguntar para vocês, esse pronome its lá na linha 1 está se referindo, né? Ou aqui, como eles estão falando aqui, ó, questãozinha de verdadeiro ou falso, em que eles estão te dizendo que esse its aqui está se referindo ao what he has just done, ou ao someone, esse tipo de coisa. Ou seja, a quem esse pronome remete, tá? Basicamente, é isso aí que eles vão pedir para vocês. Esse é o tipo de questão clássica que eles vão pedir para vocês e que vocês vão encontrar com uma frequência muito grande. De novo, não é incomum vocês terem mais de um tipo de questão dessas. E é o tipo de questão que, com um pouquinho de prática, vocês conseguem resolver sem maiores problemas, sem grandes dramas, né? Então, lembrem o seguinte aqui, ó, a prova dos 9, tá? O que vocês têm que realmente lembrar, tá? Ops, mudei essa... Sorry, crianças, mudei aqui, ó. Calma, tudo vai dar certo, não tem... don't panic, né? Mas, enfim, o que vocês têm que fazer, assim, a prova dos 9, a gente vai falar sobre várias coisas aqui, mas a prova dos 9 é vocês têm que substituir aquele pronome pela pessoa ou pela coisa, né, que eles estão dizendo para vocês, e vocês têm que funcionar, aquela oração tem que fazer sentido. Então, eu estou falando lá do ela fez isso, ela fez aquilo, e ele está te dizendo que aquele ela lá na linha não sei o que se refere a Maria. Tira aquele ela e coloca Maria no lugar e vê se aquilo vai funcionar, exatamente como vocês fariam em português, tá? Então, no fundo, isso é o que vai definir para vocês. O ideal é que vocês resolvam a questão assim, tá? Depois a gente tem alguns detalhes aqui que podem ajudar vocês, dar umas dicas para vocês, né? E vocês têm também, na PUC com um pouco mais de frequência, mas também na URGS, em que eles podem pedir para vocês, eles deixam a lacuninha um pronome adequado, tá? E aí vocês têm que escolher qual pronome que vocês vão usar, certo? Aí, seguinte aqui, ó, para começar, a gente não vai ver isso hoje só, é muita coisa e é muito importante, cai bastante, não só os pronomes pessoais, mas também depois os relativos, tá? É uma matéria importante, então a gente vai... Preparem-se, né, psicologicamente, que a gente vai ficar algumas aulas falando nisso, tá? Mas, enfim, primeira coisa é a seguinte, vocês têm aqui, ó, o quadro com os pronomes pessoais que vocês estão vendo aqui, tá? Vou começar aqui falando rapidamente para vocês das pessoas, tá? Para vocês saberem quem é quem, e depois vamos falar dos casos, quando é que vocês vão usar cada um deles, né? Aí, seguinte, a gente começa aqui, ó, os subject pronomes seriam aqueles que vocês aprendem lá na 5ª série, os pronomes pessoais do caso reto, tá? Que a gente nunca sabia, eu não sei vocês, eu, pelo menos, quando estava lá na 4ª série, comecei a aprender isso e a gente aprendia os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Eu nunca entendia por que um era reto, por que um era oblíquo, na verdade, nem sabia direito o que era oblíquo, mas, enfim... Em inglês, eles são um pouco mais autoexplicativos. Vocês têm aqui os pronomes, vocês podem ver aqui, ó, pronome subject, o pronome sujeito, e o pronome object, que é o pronome objeto. E é basicamente essa a diferença. Um é sujeito e outro é objeto, tá? Mas fora isso, a gente tem as pessoas do plural, as pessoas do singular, tá? Não é muito diferente, tem algumas diferenças, mas não é muito diferente do que a gente tem em português. Então, a gente começa aqui, ó. Primeira pessoa do plural, o eu. Primeira pessoa do singular, o eu, I, né? E a primeira pessoa do plural, que é o we. Até aqui nada de diferente do inglês. O eu e o nós, tá? Bem como vocês fazem em português.
A única diferença é que o pronome pessoal I, a primeira pessoa do singular, ela é sempre maiúscula. Eles não vão pedir isso para vocês numa prova, mas sei lá, vai que um I minúsculo não acontece. Não interessa se é começo, meio, fim de oração, não interessa, é sempre maiúsculo, tá? Mas fora isso, quando eu tô falando de mim sozinha, ou quando eu tô falando de mim com mais alguém junto, virou nós, mas tu tá incluído nisso sempre, tá? Depois a gente tem aqui a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, que vocês estão vendo aqui que é igual, que é o you, né? E aí aqui já começou uma diferença. Por quê? Porque na prática vocês não têm a segunda pessoa do singular em português e inglês, você só tem a segunda pessoa do plural. Do tipo, como assim só a segunda pessoa do plural? Não existe, se a gente fosse traduzir as coisas literalmente, não existe o tu és em inglês, só existe o vós sois, tá? Não interessa se tu tá falando com uma pessoa, se tu tá falando com 300 pessoas, é sempre you e é sempre plural, tá? Então, ó, é sempre you are, nunca vai ser you is. Isso é o tipo de coisa que chega na hora da prova, o cara sabe disso, mas chega na hora da prova, aí nas questões de concordância, de sujeito e verbo, né? Aí o cara olha para aquilo e, ai meu Deus, eu vou botar um singular porque só tem uma pessoa falando. Não, tá? É sempre plural. Só pelo contexto vocês vão decidir, vão descobrir, na verdade, se aquilo é segunda pessoa do plural ou se aquilo é segunda pessoa do singular. Mas em questão de verbo e concordância, ó, esse you are nice, por exemplo, aqui, ele pode estar se referindo a alguma pessoa só, o tu é legal, né? Ou ele pode estar se referindo a 300 pessoas, até porque adjetivos não variam em inglês, ó. O nice não vai para o plural, ele não vai, eles são invariáveis, então não tem legal, legais, bonito, bonita, não, só tem um, tá? Então já começou, a primeira diferença é essa aqui, tá? Contudo, as criaturas, na verdade, que em geral vão dar mais problema para vocês, é a terceira pessoa do singular aqui, não só nas questões de concordância, porque a gente tem aquela coisa de bota S, tira S, que a gente vai ver depois quando a gente estiver falando de tempo verbal, tá? Então, não só por causa disso, mas nas questões de pronome de referência, né, também, porque é muito comum, elas aparecem com muita frequência no texto, né, os autores vão estar tratando, falando de uma terceira pessoa, de uma teoria, ou de uma pintura, ou de alguma coisa, e aí vai aparecer aquela terceira pessoa, que pode ser tanto do singular quanto do plural, tá? Fora o fato de que a gente tem 3 pessoas ali no singular e no plural, né, então também dá pano para manga para fazer pergunta, rende muita pergunta na prova, tá? Então prestem uma atenção especial à terceira pessoa do singular aqui, tá? Especialmente a terceira pessoa do singular, né? Aqui a gente ainda não está falando de concordância de verbo, depois a gente vai falar mais adiante, mas já comecem a prestar atenção nisso, tá? Porque ela em geral é a que acontece, que cai mais. E aí, seguinte, a gente começa aqui com a situação que, primeiro, a gente tem 3 pessoas no singular. A gente tem o he, o she e o it, tá? O he e o she seria mais ou menos a mesma coisa que em português, o ele e o ela, muda o gênero, né? Só que aí a gente ainda tem esse terceiro it aí, que é o pronome neutro, tá? Vocês devem ter aprendido o pronome neutro como é possível, a gente aprende em geral, para facilitar a vida do aluno, a gente ensina lá nos básicos 1 da vida que a gente usa o it para coisas, tá? E tá certo? Tá certo, mas é uma questão meio simplista, né? A gente resume um pouquinho a ideia. Na verdade, ele é o pronome neutro. Por neutro, eu tô falando de gênero, tá? Só que aí vocês têm que lembrar que em inglês a questão de gênero, aqui nesse momento, a questão de gênero, a gente não está falando de uma questão de gramática, tá? As palavras em inglês, elas não têm gênero. Não é que nem em português que tu vai lá e tu procura cadeira no dicionário e vai estar lá substantivo do gênero feminino, e aí tu tem que concordar toda aquela oração no feminino, né? Bota A nos adjetivos, nos artigos, no negócio todo, tá? Não tem nada disso aqui. Aqui a gente está falando de biologia mesmo, certo? A gente está falando de XX e XY, certo? Então,
He, quando eu estou usando he, eu estou falando não de um masculino, mas pensem que eu estou falando de um macho, tá? É biologia mesmo. Ao mesmo tempo, o she, eu estou falando de uma fêmea, tá? Então essa é a diferença, é macho e fêmea. E o it é tudo aquilo que não é nem macho nem fêmea. Por exemplo, uma cadeira, tá? Cadeira inglesa, chair, a palavra chair não tem gênero, tá? A cadeira não é nem masculino nem feminino, a cadeira não se reproduz, não tem cadeira fêmea, cadeira macho, não nasce uma ninhada de cadeirinhas, né? Então a cadeira é it, certo? Então, sim, objetos em geral, conceitos abstratos, né? O dinheiro, a saudade, a tristeza, a felicidade, a melancolia, o trabalho, enfim, nada disso tem gênero, nada disso tem XX de XY, nada disso se reproduz, tá? Então é tudo it, ok? Então, basicamente, para que vocês vão usar o he e o she, né? Com algumas exceções que a gente vai falar. Então, já lembrem disso, apareceu um he, apareceu um she na prova, ele tem que estar se referindo a uma pessoa, certo? Ou, no mínimo, a algum ser vivo, com alguma outra exceção, ele tem que estar se referindo a um ser vivo, a uma criatura que possa ser macho ou fêmea, tá? Então, o he ou she, ele vai estar se referindo ou a um homem ou a uma mulher, ou na melhor das hipóteses, pior das hipóteses, enfim, ele vai estar se referindo a um ser vivo, tá? Aí homem e mulher, fácil, um macho e fêmea, homem e mulher, ponto, certo? Por mais gênero fluido, hoje em dia, né, com transgêneros e coisa e tal, escolhe, em inglês tem muita história de escolher o pronome, qual é o pronome que tu quer ser tratado por ele, por ela, né? Mas ainda assim, é uma questão de gênero. Qual é o gênero que essa criatura, essa pessoa vai se identificar, certo? Nasceu, se identifica, não interessa, tá? Só que aí a gente entra numa questão que é a seguinte, e animal? Tem outros, né? Os animais, gato, cachorro, cavalo, enfim, tem gênero também, tá? E aí, como é que a gente vai fazer para identificar que pronome a gente vai usar quando a gente está falando de animais? Isso vai depender do tu sabe qual é o gênero daquele animal ou tu não sabe qual é o gênero daquele animal, tá? Se tu apareceu no texto lá, o cara tá falando sobre cachorrinhos, né? Ah, e o cachorrinho, ter um animal de estimação, que nem caiu no Enem ano passado, esse tipo de coisa. Só, ai, que bonitinho, olha lá o cachorrinho passeando do outro lado da rua, certo? Em inglês, em português, a gente já fala tudo no masculino. Em inglês, a princípio, esse cachorrinho vai ser o it. Por quê? Porque eu não sei o gênero desse cachorro e porque, ou às vezes, esse cachorro é um cachorro genérico que você está usando numa explicação, num exemplo, né? Ou mesmo que seja um cachorro, né, que existe, se o gênero não está especificado, tu vai no it, porque ele é o mais, porque ele é o neutro, porque não vai fazer diferença nenhuma, porque eu não sei qual é o gênero daquele cachorro. Não vai fazer diferença nenhuma se é um cachorro ou se é uma cadelinha, tá? Só que aí tu entra em situações do tipo assim, o bicho tem nome, tá? Ah, é o Rex, é a Lulu, certo? No texto está mencionado. Se o bicho tem nome, em geral, automaticamente tu já vai conseguir identificar qual é o gênero daquele bicho. Ah, é a Lulu, é a cachorrinha da família, que tem 15 anos, ganha festa de aniversário, senta na mesa, tá? A minha mãe gosta mais do cachorro do que de mim, certo? Lulu tem gênero, tu pode chamar Lulu de X sem problema nenhum, tá? Ou por acaso, sei lá, e aí vai ser prerrogativa do autor, né? Mas o autor reserve se identificar, e ele identifica, por exemplo, uma mare, por exemplo, ou um bull, tá? Mare é uma égua, certo? Ela pode até não ter nome, era só uma égua qualquer, tá? Mare é uma égua. Égua é fêmea, não existe égua macho, tá? A mesma coisa acontece com bull. Bull é um touro, não existe touro fêmea, certo? Se por algum motivo o autor resolveu especificar que é um touro, não é um simplesmente gado, certo? É uma mare, não é só um equino, não é só horse, não é só cavalo, tá? Aí vai ficar he ou she, tá? Então, em relação a animais, tudo depende do
tu sabe qual é o gênero daquele animal ou não. Ele está especificado, seja porque está especificado que é uma égua, que é um carneiro, que é um touro, os troços desse gênero, certo? Ou porque o bicho tem nome, enfim, vai aparecer no meio do texto. Então, aquele he ou she podem estar se referindo a esse animal, tá? Então, cuidem com isso. Só que aí a gente entra numa situação meio delicada, que é a seguinte, assim, ó, pensem numa coisa. Em português, a gente generaliza no masculino sempre, né? Então, eu já tô falando aqui, eu tô falando do animal, eu tô falando do cavalo, a não ser que eu esteja falando de uma égua, né? Eu vou me referir a vocês, por exemplo, como os alunos. Eu nem vi quantas meninas e quantos meninos tem. Mas a não ser que só tenha meninas agora aqui assistindo, eu vou me referir a vocês como os alunos, tá? Mesmo que tenha um bendito fruto só lá no meio, vai ser tudo os alunos, tá? E aí vocês têm que cuidar, porque é o seguinte, em inglês, como eu já disse para vocês, a maioria das palavras não tem gênero, mesmo as palavras que se referem a pessoas, do tipo profissões, the teacher, the doctor, the engineer, certo? Ó, engineer, ó, nada disso tem gênero, não existe engenheiro ou engenheirá, médico, médica, professor e professora, tá? Existe teacher, né? Pelo resto do contexto, saber se é o professor ou a professora, tá? Só que aí a gente entra numa situação que é a seguinte aqui, ó. E se esse teacher, esse doctor, esse engineer está aparecendo no texto de uma maneira genérica? Eu não estou falando de uma professora, aquela minha professora da primeira série que me ensinou a ler e escrever. Eu estou falando de professor em geral, caiu um texto semi-acadêmico, uma pesquisa científica falando sobre o rendimento do aluno numa sala de aula, o professor agora com aulas online, enfim, né? É o tipo de coisa que cai com alguma frequência em prova. E aí eles não vão estar falando de um professor específico, eles vão estar falando de professor em geral, tá? Em português, a gente já vai automaticamente falar no professor, certo? Em inglês, se cai alguma coisa ela te dizendo agora sobre pandemia, sei lá o que, fake news, e aí eles vão te dizer lá no final que se tu ainda está sentindo algum sintoma, ask your doctor, because, e aí eles vão te deixar uma lacuninha, ou vão te deixar o pronome ali, pedir para quem tu tá te referindo, certo? Porque em português tu já vai falar automaticamente, porque ele, né, vai saber como te ajudar, ou vai te encaminhar para o especialista adequado, certo? Só que em inglês começa o seguinte, vocês não podem generalizar no masculino, na maioria das vezes não vai fazer diferença nenhuma, tá? Com os pronomes faz diferença, tu tem o masculino e o feminino, tu ainda tem um neutro, inclusive, tá? E aí, seguinte, numa situação dessas, se eu chego aqui e coloco o he, por exemplo, tá? O que fica subentendido é que só médicos homens vão poder te ajudar. Só um homem vai saber o que fazer, tá? Seria o equivalente em português ao eu colocar no feminino. Se eu falar as alunas, os alunos já vão automaticamente saber que eles estão excluídos da história, tá? A diferença é que em inglês isso vale para os dois lados. Pode ser tanto o homem quanto uma mulher, ele vai estar excluindo. Se eu boto o rito, excluiu todas as chi. Se eu boto chi, tu vai excluir todos os ri, certo? Então, o que vai acontecer? O que vocês vão fazer aqui? Aí, das duas, uma. A maneira mais formal seria tu repetir o tempo inteiro e colocar he or she, certo? Ele, ela, né? O tempo todo, tá? Às vezes aparece uma coisa assim, ó. Não é tão comum, mas aparece assim, ó. Eles colocam o S, que nem a gente bota o azinho no final, né? Do aluno, entre parênteses A, certo? Eles colocam, às vezes, o S na frente ali para ficar o she, he, tá? Mas, teoricamente, vocês têm que botar o he or she, certo? Contudo, é muito comum usarem o que a gente chama do they singular, porque olhem aqui uma coisa, quando vocês vão para a terceira pessoa do plural, eu estava até agora aqui falando para vocês das terceiras pessoas do singular, tá?
Mas se vocês observarem aqui, a terceira pessoa do plural, ela não tem gênero, só tem uma, não tem três que nem no singular, tá? O they vale para qualquer coisa, não interessa. Dois homens, um homem é he, dois homens é they. Uma mulher é she, duas mulheres é they. Uma cadeira é it, duas cadeiras é they. O homem, a mulher e a cadeira junto com o cavalo, they. Então no plural já não muda nada, tá? Mas é plural, certo? Só que aí o que acontece aqui? Se usa, e é uma coisa que já é reconhecida, isso aparece em dicionário Oxford, isso tem um monte de precedentes na literatura, em jornalismo é extremamente comum, tá? Tu usar o they, que é o que eles chamam de o they singular, certo? E aí, seguinte, vocês têm essa situação em que o pronome, ó, e aí vocês têm que cuidar, o pronome em número não está concordando com o substantivo a que ele se refere, porque o pronome, teoricamente, ele é um pronome no plural, ele é a terceira pessoa no plural, mas ele está se referindo a um substantivo no singular, tá? E é assim mesmo. Eles usam isso porque imagina o cara ter que ficar o tempo inteiro repetindo ele ou ela, dele ou dela, para ele ou para ela, certo? Isso acaba com o texto do cara. Então é muito comum eles usarem, é bem comum mesmo, tá? Eles usarem o they, mesmo que ele esteja se referindo a uma coisa no singular. A princípio ele é plural, mas vocês podem usar ele para se referir a um substantivo no singular, exatamente nesse tipo de situação em que vocês estão falando de alguma criatura genérica ou alguma criatura, o spouse, alguma coisa assim, que não está identificado, certo? Vocês não estão falando de uma pessoa específica, de um médico específico, tá? Então lembrem disso, ó. Se em geral vocês conseguem identificar, do tipo aqui, nesse tipo de questão que eu mostrei para vocês aqui, ó, tu tem esse it aqui, tu sabe que esse it, primeiro, não é uma pessoa, né? E tu sabe que tem que ser uma coisa singular. Então, por exemplo, esse it aqui tá what he has just done. O what é uma coisa singular, é o que ele acabou de fazer, certo? Mas se eles estivessem te dizendo, por exemplo, aqui que esse it se refere a chairs, a paintings, a memories, por exemplo, um substantivo no plural, tá? Tu já ia poder chegar aqui e marcar essa aqui como errada, eliminar ela já de saída, né? Porque o it não pode estar se referindo ao singular, a um plural, ele tem que estar se referindo a um singular, tá? Então, esse tipo de coisa. Apareceu um ri aqui, mas está se referindo a uma coisa abstrata, de novo, a memory, a painting, certo? Tu já pode eliminar, porque o he tem que estar se referindo a uma coisa que tenha gênero, um macho ou uma fêmea, né? Em geral, uma pessoa, mas no mínimo um ser vivo, né? Então, tu já consegue eliminar. Então, a princípio, cuidem com o tipo de texto, prestem atenção no tipo de texto que vai cair. Lembrem que o they, a princípio, ele é plural, mas ele pode estar se referindo a um singular, tá? Lembrem desse tipo de coisa. Esse é a mesma ideia, por exemplo, quando a gente está falando dos substantivos que se referem à família, tá? De novo, profissões em geral, a maioria não tem gênero, alguns têm, os pronomes, os pronomes têm gênero, né? Mas profissões, outras coisas não, mas os substantivos de família, por exemplo, tem gênero. A gente tem father e a gente tem mother, a gente tem son e a gente tem daughter, né? A gente tem husband e a gente tem wife, ó. Então a gente tem o masculino e o feminino, tá? E aqui vocês, assim como nos pronomes, vocês também não podem generalizar no masculino. Então, por exemplo, em português eu mando um bilhete para os pais. Em inglês, se eu mandar um bilhete para os fathers, né? Isso quer dizer que as mothers estão excluídas, né? Ou se eu falo em português, eu falo meus pais, quando eu estou me referindo ao meu pai e minha mãe. Em inglês, se eu falar my fathers, o que as pessoas vão entender é que eu fui criada por um casal homoafetivo e eu tenho literalmente dois homens. Eu não tenho uma figura materna, eu só tenho dois homens, tá? Então, como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão ter que ou repetir os dois, father and mother, né? O pai e a mãe, ou vocês vão usar o parent
que é um substantivo neutro, tá? Então, tu manda um bilhete para os parents. Eu vou falar de um single parent, ó, um pai, um pai ou uma mãe solteira. Porque se eu falar num single father, por exemplo, tá? Eu tô falando especificamente de pais solteiros. Eu não tô falando de pai e mãe. As mães não estão incluídas, né? Já caiu na URGS, eles perguntando para vocês o que é o sibling. Sibling é uma palavra neutra que tu usa para se referir a irmão ou irmã. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho um irmão e uma irmã. Né? Quando eu me refiro aos dois em português, quando eu estou falando dos dois, eu falo nos meus irmãos. Em inglês, se eu falar my brothers, o que as pessoas vão entender é que eu não tenho irmãs, eu só tenho homens, tá? Eu não tenho irmãs, eu só tenho irmãos mesmo, literalmente, tá? Então, ou vocês vão ter que dizer my brother and my sister, ou vocês vão usar o sibling. Por isso que a gente tem aquelas coisas do o child, que a gente usa, o child ou children, né? Que a gente usa para falar de filhos, né? Ah, do you have any children? Se tu tem filhos, mesmo que teus filhos sejam adultos. A minha mãe tem filhas e filho, né? Ela fala de nós três como my children, independente da gente ser todo mundo adulto e já ter, inclusive, os seus próprios filhos, tá? Porque das duas, uma, ou ela tem que falar my son and my daughter, ou ela usa o children, que o children não tem gênero, tá? Então, a moral da história é a mesma que vocês têm ali com os pronomes, tá? É essa mesma situação aqui com os substantivos de família, certo? Então, essa é a grande diferença. Aí, seguinte, só para vocês se ligarem numa coisa aqui. Sorry, de novo. Falei para vocês aqui, a princípio, né, ele ou ela, cuidem com essa ideia de gênero, tá? E a princípio o it está sendo usado para falar de coisas genéricas, né? Aí a gente tem pequenas exceções. Por exemplo, quando eu estou falando de barcos, ele começa com barco, navio, lancha, iates e coisas do gênero. Ele começa, a ideia central são embarcações, e é mais comum com embarcações. Mas isso não quer dizer que, eventualmente, isso possa se transferir para, por exemplo, uma spaceship, uma nave espacial, ou até mesmo um carro, uma moto, alguma coisa do gênero, tá? Mas o clássico mesmo, é barco, certo? A princípio, um barco, um navio, um iate, uma lancha, enfim, é um ser inanimado, ele não tem gênero, então ele é um it. Gramaticalmente falando, é um it. Se eles deixarem uma lacuna para vocês completarem com o pronome que está se referindo àquele barco, vocês vão botar o it, certo? Contudo, a tradição, tradicionalmente, é muito comum vocês se referirem a um barco como she, tá? Porque tradição, certo? Marinheiro, sei lá, enfim, qual é o amor que a criatura tem para aquele barco, né? Mas é bem comum eles se referirem, vocês, enfim, o autor se referir a uma embarcação como she, como ela, no feminino, independente dele não ter gênero, certo? Né? Então, aí seguinte, caiu algum texto falando sobre o Titanic, falando sobre navios de cruzeiro, sei lá, enfim, né? Tu vai pegar aquele, e aí tem um Xi lá no meio. Aquele Xi pode estar se referindo a Dona Maria, que está fazendo o cruzeiro, né, ao Jack, enfim, que afundou lá junto com o Titanic. O Jack não, porque o Jack era homem, certo? Mas enfim, né? A criatura lá que afundou junto com o Titanic, ou que se salvou do Titanic, né? Ou ele pode estar se referindo ao próprio Titanic, coisa que pra gente em português a gente vai colocar no masculino, certo? Mas esse she pode estar se referindo ao Titanic, é uma questão de tradição, tá? A princípio it, mas se liguem, caiu alguma coisa falando sobre barcos, navios, esse tipo de coisa, Pinta, Nina e Santa Maria, tá? Lembrem que aquele she pode estar se referindo a um barco, tá? Então, preste atenção nisso, certo? E aí, a última coisa só aqui para vocês, isso aqui já caiu em prova, que é o que a gente chama em português eles são os sujeitos, né? Enfim, os indefinidos, tá? Os indeterminados, desculpa, não é indefinidos, os indeterminados, né?
que é aquela coisa assim do está chovendo, é difícil compreender a diferença entre X e Y, né? E aí, se isso é um erro bem comum, se liguem quando vocês tiverem que escrever em inglês ou alguma coisa, né? O que que acontece? Tu tá pensando em português, tu vai falar assim, ó, is raining, né? Tá chovendo, ponto. Em português, tu pode falar isso sem problema nenhum, tá chovendo. Is difficult to understand why, blá, 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 tá? Isso aqui em português funciona. Em inglês isso não pode acontecer. Vocês nunca, em momento nenhum, vocês podem ter um verbo sem um sujeito, no caso um pronome, na frente para carregar aquele verbo, certo? Tu não pode ter só is raining. Quem é que is raining, certo? Aí o que que acontece? A gente coloca esse it aqui na frente, ó, tá? E ele tá ali só para cumprir tabela. Ele é um pronome que em inglês a gente chama de empty pronoun. Ele é um pronome vazio, tá? Ele não está se referindo a ninguém. Ele está ali só para carregar o verbo. Ele está ali só para eu poder, por exemplo, quando for uma pergunta, eu poder inverter e perguntar para vocês do is it raining, né? Em inglês, nas perguntas, a gente tem que fazer aquela inversão, tá? Então, é só para vocês fazerem isso. Ele só tá ali para cumprir tabela. Ele não tá remetendo a ninguém. Esse sujeito estaria... Tá chovendo. Quem é que tá chovendo? A nuvem, o céu, São Pedro, enfim, não interessa. Tá chovendo, certo? Em inglês é o it's raining. Em geral vai ser um it. É muito comum que isso aconteça com o it, tá? Isso aí eles já perguntaram em prova. Se eles perguntarem para vocês, claro que não vai cair uma oração tão simplesinha assim, mas vai cair uma oração dessas, um sujeito indeterminado, um é complicado, certo? Faz tempo que alguma coisa acontece, né? Quem é que faz? Faz, ponto. Né? Então pensem nesse, comparem com o português. Assim, em português vocês usariam um verbo impessoal, ou usariam um sujeito indeterminado. Em inglês ele vai aparecer com aquele it ali na frente, tá? E se eles perguntarem para vocês, aquele it ali do it is raining lá na linha não sei o que, está se referindo a, sei lá, a nuvem, ao São Pedro, a pedrinha, lá na linha não sei o que. Não, tá sempre errado, tá? Vocês já podem eliminar essa alternativa, porque esse pronome ele nunca está se referindo a ninguém, ele só tá ali para cumprir a tabela. Ele só tá ali para carregar o verbo, tá? Ele não tem sujeito nenhum. Isso já caiu em prova na URGS. É o tipo de coisa que... Aqui, ó, é essa questão aqui, quando eu estou dizendo it is only, olhem esse último pronome, é ela mesma que está aqui, ó. It's only when some irrelevant memory makes us prejudiced, né? É apenas, em português, se eu fosse traduzir, eu diria que é apenas quando alguma memória irrelevante nos torna preconceituosos. Quem é que é? É, tá? Então, aqui, ó, essa questão aqui, ó, número 3, ó, ela já tá eliminada. Essa aqui tá errada. Aqui vocês já poderiam eliminar, ó, a C, a D e a E. Vocês já poderiam eliminar essas 3 alternativas só por causa daquele it ali, tá? Olhem a diferença quando eu digo aqui, ó, nesse segundo, por exemplo, que someone may like a landscape painting because it reminds him of home, or a portrait because it reminds him of a friend. Então, alguém pode gostar de uma paisagem porque it, a paisagem, né, lembra ele de casa, né? Ou um retrato porque it relembra ele de um amigo, certo? Esse it aqui está se referindo ao retrato, né? O que lembra ele de um amigo? O retrato relembra ele de um amigo, certo? A paisagem, o landscape painting, lembra ele de casa, certo? Então, olhem aqui a número 2, eu estou dizendo que esse it relembra ele de um amigo, e eles estão dizendo que alguém pode gostar de uma paisagem ou de um retrato porque lembra ele de um amigo. Não é o alguém que lembra ele de um amigo, é o retrato que lembra ele de um amigo. Ó, se vocês substituírem, aí a gente volta à ideia lá da substituição, né?
Se eu botar o someone aqui, não vai fazer sentido. Someone reminds him of a friend, não. Portrait reminds him of a friend, tá? Então aqui tu já ia eliminar também a número 2, ó, porque tá errada, e vocês iam ficar só com a número 1, certo? Que ali tá certo. Se vocês olharem, eu tô dizendo que you may crush an artist by telling him that he has just done maybe quite good in its own way, but it's not art. Ou seja, tu pode arrasar um artista dizendo para ele que o que ele fez, o que ele acabou de fazer, pode ser muito bom do seu próprio modo, a sua própria maneira, mas não é arte, certo? O que é muito, pode ser muito bom da sua própria maneira? O que ele acabou de fazer, né? Não é o artista, é o que ele acabou de fazer. Então, o que ele acabou de fazer é muito bom da sua própria maneira, mas não é arte, aquilo que ele acabou de fazer, ó. Então, a número 1 tá certa, que vocês aqui vão na alternativa A, tá? Esse é o tipo de coisa, de novo, esse tipo de questão aqui vocês vão encontrar com uma frequência muito grande, tá? Eu vou interromper aqui. Como eu disse para vocês depois, tá? A gente vai ainda falar mais disso aqui, a gente já tá terminando aqui nossa aula, tá? Mas a gente vai voltar, depois a gente vai continuar falando das aulas, tá? Dos pronomes, depois a gente vai ver os casos ali, né? Quem é quem, tá mais rapidinho, né? E a gente vai depois ver ali os pronomes, os indefinidos em geral eles aparecem mais nas questões de referência, nas questões de concordância de verbo, tá? Mas mais especificamente dos pronomes, os relativos, os whos, os whichs, que caem bastante também, tá? Então, de novo, comecem agora, quando vocês estiverem lendo qualquer coisa que vocês estiverem lendo em inglês, não interessa o que é, se é, enfim, quadrinho, tirinha, o que quer que seja, certo? Comecem comecem a prestar atenção, tá? E a fazer mentalmente esse exercício, aparecer um pronome, um it, um he, um she, um they, façam esse exercício na cabeça de vocês, é uma coisa que a gente faz automático, a gente faz sem pensar, né? Mas comecem a fazer isso de uma maneira, a treinar a cabeça de vocês, para fazer isso de uma maneira um pouco mais racional, né? E pare e olha, apareceu um ri, não precisa fazer com todos eles, apareceu um ri, apareceu um it, apareceu um she, certo? Pare e pensa, quem é esse she, quem é esse it, a quem essa criatura está se referindo, tá? Porque chances são altíssimas, né, de que isso vai cair na prova para vocês, de novo, na URGS, no Enem não, mas na URGS e na PUC, na URGS especialmente, esse é o tipo de questão que praticamente todo ano vocês vão encontrar esse tipo de questão lá, e é o tipo de questão que com um pouquinho de prática, um pouquinho de atenção, vocês conseguem garantir. Então, garantam esse tipo de questão de pronome, seja dos pronomes pessoais, seja dos pronomes relativos, para vocês poderem, eventualmente, né, perder algumas, dar o luxo de perder uma ou outra questão, aquelas questões de vocabulário desgraçado, aquelas coisas que eles colocam lá só para quebrar as pernas das pessoas mesmo, tá? De novo, na próxima semana a gente vai terminar aqui, ou continuar, né, vendo os pronomes, tá? Vocês têm isso vocês têm bastante coisa de exercício na apostila de vocês, que vocês já podem começar a ir fazendo. Se tiverem alguma dúvida, perguntem depois na aula, tá? Em relação à questão específica. E depois que a gente terminar, aí eu posto para vocês, depois que a gente vê tudo ali, não adianta mandar isso agora, e vocês ficarem... tem coisa ali que a gente não falou ainda, tá? Então, depois ali da próxima aula, quando a gente terminar esse assunto dos pronomes, aí eu peço pro pessoal postar para vocês, mandar aquele material ali para vocês que tem essas questões de URGS e PUC um pouquinho mais específicas para vocês, tá, crianças? Fora isso, então, boa terça-feira para vocês, bom resto de semana, beijinhos, e a gente se vê na próxima quarta-feira, nesse mesmo bate-local e nesse mesmo bate-horário, tá, crianças? Beijo para vocês, hasta la vista.
Ih, fudeu. Estamos na sala. Pergunta se nós tivemos. Buenos dias. Buenos dias. Me vem, meu homem. Buenos dias, muchachos. Ó, deu um ping aqui. Ping. Bom dia, senhor. Buenas. Como estão? Tudo certo. Tudo em riba? Tudo certinho? Todo mundo saudável, bem alimentado? Hã? Então tá, pessoal, vamos continuar a aula que a gente estava vendo ontem. A gente parou, se eu não me engano, foi na queda livre, não foi? A gente estava começando a equacionar. Tá? Então vamos continuar, pessoal. Eu vou refazer aquele desenho que a gente estava fazendo no quadro ontem, pessoal. Ih, meu, deu barulho aí, cara. Deu um plum. Acho que alguma coisa desligou. Quase sempre quando vai para mais agudo no computador, ele está ligando em alguma coisa. Quando vai para mais grave, é porque desliga. Dá tua porra dessa aula aí, meu. Porra, ninguém tem mais respeito por ninguém aqui. Ô, meu, tá pitando coisa aqui, cara. Tô te falando, tá pitando coisa aqui. Ele tá te dando bom dia. Ah, tá, então tá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, olha só, pessoal. A gente estava vendo o chamado movimento de queda livre, né? E eu falei para vocês que o que a queda livre nada mais é do que um MRUV. Isso no momento que a gente despreza a resistência com ar. Tá? E daí o que a gente tinha visto? Que se tu pegar uma pedrinha, largar a pedrinha do repouso de uma determinada altura H, essa pedrinha vai demorar um tempo TQ para se estatelar no chão, chegando no chão com uma velocidade final VF, e a gente sabia que a aceleração que estava atuando como em cima disso aqui é a da gravidade, que é constante. Por isso que eu falei para vocês que isso aqui é um MRUV. E daí, pessoal, a gente ia utilizar as equações do MRUV para tentar calcular qualquer coisa que fosse aqui dentro desse movimento. Tranquilo? Daí eu escolhi o sistema de coordenada para vocês como sendo para baixo positivo, para cima negativo. Se eu estou escolhendo esse sistema de coordenada aqui, então minha velocidade final vai ter que ser positiva e a minha gravidade vai ter que ser positiva. E daí a gente começou a equacionar esta bosta. O que a gente utilizou de equação e o que a gente viu? Eu pegando a função horária de posição disso aqui, cheguei nessa equaçãozinha. Tá? Aplicando para o caso da Terra. Tranquilo? E daí, pessoal, eu fiz uma tabelinha com vocês ontem que eu queria ter explicado mais, mas não deu por motivos de força maior. Eu tinha colocado uma tabelinha para vocês, que é o que isso aqui estava representando. Tempo em função de altura. E eu falei que se tu caísse durante 1 segundo, tu despencava 5 metros. Se tu caísse durante 2 segundos, tu despencava 20 metros. Se tu caísse durante 3 segundos, tu despencava 45 metros. Se tu caísse durante 4 segundos, tu despencava 80 metros. Se eu não me engano, a gente parou aqui. Me digam se isso confere. Sim, isso. Foi exatamente aqui que a gente parou, né? Tá. Então, olha só, pessoal. A gente consegue tirar várias conclusões olhando essa tabelinha aqui, tá?
E eu vou falar para vocês algumas conclusões importantes que a gente pode analisar aqui, tá? Então, olha só. Primeira coisa, pessoal, te pergunto, a relação entre altura e tempo é uma relação linear? Se o tempo de queda dobra, a altura dobra? Se o tempo de queda triplica, a altura triplica? Ela é uma relação linear? O que acontece com o tempo de queda acontece com a altura que o cara caiu? Não, né? O senhor pode explicar aquela formulinha da altura? Qual? Essa aqui? Uhum. Essa aqui a gente já chegou na aula passada, pessoal. A gente já deduziu isso aqui, ó. Olha aqui. Qual é o deslocamento na queda livre? A altura. Qual é a velocidade inicial na queda livre? 0. Qual é a aceleração na queda livre? A da gravidade. Que tempo é esse aqui? É o tempo que eu demoro para cair essa altura. Então, é o tempo de queda. Se a gente estiver no planeta Terra, a gravidade da Terra vale 10. Então, tu vai ter isso aqui. Dez dividido por 2. Eu não tinha feito essa dedução na aula passada, eu já tinha feito essa dedução na aula passada. Tá? Sim, né? Ou não? O que houve aí, cameraman? Obrigado. Sim. Sim, né? Uhum. Tá? Então, olha só, pessoal, eu estou perguntando para vocês aqui, é uma relação linear entre tempo de queda e altura? Se o tempo dobra, a altura que o cara cai dobra. Se o tempo triplica, a altura que o cara cai triplica? Não é linear, né? O que vocês estão vendo? Vamos ver aqui, ó. Analisa comigo. Quando o tempo de queda dobra, dobrei o tempo de queda. Escrever maior, tá? Ó. Quando o tempo de queda dobra, a altura dobra, de 5 para 20 dobrou? Não, né? De 5 para 20 aumentou 4. Mas 4 é 2 ao quadrado. Quando o tempo de queda triplica e eu vou de 1 para 3, a altura triplica. A altura que o cara caiu triplicaria se fosse de 5 para 15. Eu estou indo de 5 para 45. De 5 para 45 aumentou 9 vezes, que é 3 ao quadrado. Isso quer dizer, o que vocês estão percebendo? Que o que eu faço com o tempo de queda acontece ao quadrado com a altura despencada. O que eu faço com o tempo de queda acontece ao quadrado com a altura despencada. Isso é o que a gente chama de relação quadrática. Ok? Então, se eu dobro o tempo de queda, a altura que tu cai, tu não dobra. Tu aumenta 4, que é 2 ao quadrado. Se o tempo de queda triplica, a altura que tu caiu não triplica, aumenta 9, que é 3 ao quadrado. Se o tempo de queda quadruplica, o que tu cai não quadruplica, aumenta 4 ao quadrado, que é 16. A relação entre a altura que tu despenca e tempo de queda não é uma relação linear. É uma relação quadrática. Então, pessoal, a gente pode escrever essa tabelinha de uma maneira genérica. De uma maneira genérica. Quer ver? Olha só. Se eu cair em tempo D, eu despenco H. Se o tempo de queda dobrar,
A altura que eu caio não dobra, ela vai aumentar ao quadrado, 4h. Se o tempo que eu caio triplica, a altura que eu despenco não triplica, aumenta 3 ao quadrado, 9h. Pergunta para a Nicole o que ela quer dizer mesmo mesmo se for um número quebrado. Isso, mesmo se for um número quebrado. Você vai pegar esse número quebrado e vai elevar ao quadrado. Isso vai ser porque a altura vai cair. Claro? Tá? Se o tempo de queda quadruplica... Agora, e se o tempo de queda reduzir pela metade? Tu cai só a metade do que tu estava caindo? Não, tu vai cair ao quadrado, então tu vai cair 1/4. Se o tempo de queda reduzir por 3, tu não vai cair 3 vezes menos. Tu vai cair 3 vezes menos ao quadrado, 9 vezes menos. Ok? Então, olha só, eu vou botar um desenho para vocês, pessoal. Eu vou botar um desenho para vocês aqui no quadro para a gente visualizar isso, tá? Questão que já foi da prova da URGS, tá, rapaziada? Já foi da prova da URGS. E assim, ó, malavrou os alunos. Sabe assim, ó, de os alunos errarem a rodo. E uma questão muito simples, pessoal. Muito simples. Quer ver? Isso aqui, ó. Imagina que tem um prédio, tá? Imagina que eu tenho um prédio de altura Hzão. Eu vou chamar Hzão. Ok? Daí vamos supor que acontece um acidente e alguém cai desse prédio. Então o cara está aqui em cima, ó. E o cara vai cair. E Deus te digo que para esse cara cair, esse Hzão aqui, demorou um tempo tesão. Tá? Então, para o cara cair Hzão, vai demorar um tempo tesão. Eu te pergunto, aonde que esse cara vai estar para metade do tempo tesão? Aonde que esse cara vai estar para metade do tempo tesão? Todo mundo entendeu a pergunta que eu fiz? Sim? Ele demorou um tempo tesão para cair Hzão. Aonde ele vai estar na metade do tempo de queda? O que vocês acham que foi a resposta mais comum dos alunos, pessoal? O que vocês acham? Cameraman, vê se eles vão responder alguma coisa aí. Na metade? Na metade? Essa foi a resposta mais comum. Por isso que 90% dos alunos errou esse tipo de questão. Tranquilo? Essa foi a resposta mais comum, tá? O que o aluno tem de responder? O aluno... Um quarto. Aí, perfeito, Bruno. Mas o que os alunos tendem a responder? Eles tendem a pensar assim, né? Ah, se ele cai metade de Hzão, então demora metade do tesão. E para outra metade de Hzão, passa outra metade de tesão. Por isso que eu insisto, pessoal, para vocês terem discernimento dos movimentos e não ficarem decorando a situação, tá? Se vocês entendem os movimentos de maneira conceitual, vocês evitam de fazer essas cagadas aqui. Para pensar comigo. Para pensar comigo só um pouquinho, tá? Não pensa em equação, não pensa em nada. Se para metade do tempo ele cai metade da altura e para outra metade do tempo ele cai a outra metade da altura, então ele está andando distâncias iguais em tempos iguais. Distâncias iguais em tempos iguais. Distâncias iguais em tempos iguais. Distâncias iguais em tempos iguais.
Pergunta, pessoal. Como é que é mesmo o movimento quando tu anda a distâncias iguais para tempos iguais? Imagina, distâncias iguais para tempos iguais. Que movimento é esse? É um movimento uniforme, né? MRU. Quando um corpo cai de um prédio, ele cai em MRU. É isso que eu estou entendendo? Não, né? Então, assim, ó, o aluno que só se pega a equação, decora a equação e não sabe merda nenhuma, ele vai cair nesses pega-ratão da URGS, pessoal. Então, entende o movimento, entende qual é o significado do movimento, para não cometer essa sacada, tá? Tu não pode cair distâncias iguais em tempos iguais. Tu não pode cair, porque tu não cai em MRU. Tu cai com aceleração. As tuas distâncias vão ter que aumentar conforme tu está caindo, porque tu está cada vez mais rápido. Deu para entender? Cameraman, deu um plano aqui de novo. Ih, tá pipocando coisa no meu fone, cara. Sor, Oi. a internet está oscilando, então eu não consigo enxergar a questão. A internet está oscilando, meu, eles estão falando. A internet deve estar oscilando. E delas, eles estão conseguindo ver os negócios, cara. Não entendi a questão. Infelizmente, a internet que eu... A internet está oscilando. Ainda está oscilando ou não? Quer dependendo de novo aí, meu? Não sei. Não, isso é conexão. Não é? Vê se isso aí está dando para todo mundo. Tá oscilando ou não? O áudio também tá travando, Zé. O áudio está travando também. O áudio está travando e a conexão está travando. Isso é o sinal que está oscilando aqui. Não tem muito o que fazer. Mas é o sinal da gente ou é o sinal deles? Que é daqui. Aqui deu uma baixada no sinal. Tá me dependendo, não é para ligar ele. Não, a internet dá um. Não, quanto mais eles ligarem as coisas deles... Oi? Ainda está oscilando? Ou agora deu uma melhorada? Só digam sim ou não ali no negócio. Veja lá. Tá travando ainda. Tá travando ainda, eles estão dizendo. Tá travando ainda. Assim, aqui. O que eu faço? Tá travando, eles estão falando aqui. Tá travando. Iniciar o Meet para ver. Quer passar para outra sala? Acho que tem um sinal mais forte. Não sei. Mas estava dando antes, não, né? Não. Quem sabe tenta reiniciar o modem aí, pessoal. Quem sabe tenta reiniciar. Eu tinha falado pro Leandro. Dar uma reiniciada no modem. Reiniciada no modem, cara, tô te falando. Às vezes tu liga e desliga, melhora. O sinal volta. É o que eu tava falando. Segura só um pouquinho, vamos ver. Vê como é que tá o sinal no teu celular. O meu tá bom. Ele tá alto? Tá 100%. Liga e desliga o modem, meu. Deixa eu ver. Acho que é oscilação tá aqui. Liga e desliga o modem, meu. Tem 2 períodos. Tem. Liga e desliga o modem. Porque ir para outra sala e colocar tudo no quadro vai mais tempo do que tu ligar e desligar o modem. Só assim, ó, vamos tentar ligar e desligar, tá? Segura aí, não me sai daí. Não me sai daí. Vou esperar um pouquinho, tá? Ô, meu, liga e desliga o modem. Às vezes estabiliza. Ai! Desligou a câmera? Não.
Pergunta aí. Melhorou. Pessoinhas. E aí, pessoal, melhorou ou não? Tá ruim ainda? Ficou bom e travou de novo. Ficou bom e travou. Estão falando, cara. Ficou bom e travou. Ó, Não estou vendo ninguém. o movimento tá plástico. O meu está falando, tá travando de novo, cara. Tá travando de novo, tá travando de novo. Tá muito ruim. Ó, o que você tá me falando, cara? Bem ruim ainda. Tá bem ruim ainda. Vamos pegar a sala e a sala do lado. Vai passar do lado. Vamos tentar, então, pessoal. Ficar mais tempo podem aqui.
Fala, Isa. Buenas, 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 buenas. Um, dois, três, testando. Um, dois, três, testando. Um, dois, três, testando. Testa, 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 testa. Não. Fiz a imagem e sai, sem imagem aqui. Borrada ainda lá daqui. Lá em casa tem fibra, cara. Problemas. Vamos. Gabriel. Rede. Tentar para o MIP. Se tu quiser. Pergunta para ele. Buenas, 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 buenas. Pronto, Como é que tá aí, pessoal? tá tudo ok. Tudo ok? Tudo, graças a Deus. Ai, movimento. Ah, bom, movimento, som, áudio, tudo, coloração. Tá bom, tá bom. Bom, pessoal, qualquer coisa vocês avisem aí, tá? Qualquer coisa vocês avisem e a gente tenta arrumar aqui. Tá? Então, de novo, pessoal, vamos de novo lá, tá? Olha, eu estava analisando essa relaçãozinha com vocês de tempo e altura, tá? E eu falei para vocês que essa relação de tempo e altura, ela não é linear, tá? Tanto que, se o tempo de queda dobra, a altura que tu cai aumenta 4, que é 2 ao quadrado. Se o tempo de queda triplica, a altura que tu cai não triplica, aumenta 9, que é 3 ao quadrado. Então, dessa relação aqui, ó, eu posso tirar essa tabelinha aqui. Tranquilo? Então, de um tempo T eu caio H. Se o tempo dobra, eu caio 4 vezes mais, que é 2 ao quadrado. Se o tempo triplica, eu caio 9 vezes mais, que é 3 ao quadrado. Se o tempo quadruplica, eu caio 16 vezes mais, que é 4 ao quadrado. Agora, se o tempo reduzir por 2, a altura também vai reduzir, mas é sempre ao quadrado, então ela reduz 4. E eu estava discutindo com vocês essa questão que já caiu na URGS, pessoal. Tá? Se o cara cai uma altura H num tempo tensão, o quanto ele cai para metade do tempo? Ele não cai metade de H. Ok?
Tu vai ver que para metade do tempo, tu vai ter que cair 1/4 de H. Então, para metade de tesão, eu caio 1/4 de H. Para outra metade de tesão, eu caio os 3/4 restantes. Como isso aqui é um movimento acelerado, eu tenho que estar andando distâncias cada vez maiores para tempos iguais. E eu tô, ó, esse tempo não é igual a esse, metade de tesão e metade de tesão. Para a primeira metade eu andei só isso aqui, para a segunda metade eu andei uma distância maior. Eu estou andando distâncias cada vez maiores em tempos iguais, porque eu estou acelerando. E é o que eu estava falando para vocês antes, pessoal. Olha só. Uma galera se jogou nisso aqui, ó. Se eu caio Hzão para um tempo tesão, então para metade de tesão, eu tenho que ter caído metade de Hzão. Isso aqui não pode ser, ó. Isso aqui não pode ser, ó. Por que isso aqui não pode ser? Porque se eu colocasse a metade de tesão, eu estaria em metade de Hzão, eu estaria andando distâncias iguais em tempos iguais. Distâncias iguais em tempos iguais. E em que movimento tu anda distâncias iguais em tempos iguais? Nos movimentos uniformes. Só que a queda livre não é um movimento uniforme, é um movimento acelerado. Então, vocês não podem estar caindo distâncias iguais em tempos iguais. Deu para entender, rapaziada? Entendeu? É isso que eu estava falando para vocês. Essa questão do corpo caindo uma altura H no tempo de tesão, na metade do tempo, e não vai estar na metade da altura. Cameraman? Vê se eles entenderam essa questão. Sim. Entenderam? Sim, todos entenderam, pessoal? A altura e tempo de queda não é uma relação linear. Não é. Não é. Tá? A relação seria linear se fosse um movimento uniforme. Daí sim tu teria um ΔS proporcional a um T na 1. Não a um T na 2, que é o que está aqui, ó. Eu tenho uma relação aqui que é quadrática. Ó. Tá? Ótimo. Muito melhor. Ah, não, esse é o sinal. Esse é o seu sinal. Agora, olha só, pessoal, vamos desenhar essa pedra aqui. Vamos desenhar essa pedra aqui. Vamos desenhar. Olha só. Vou largar minha pedrinha, tá? Velocidade igual a zero, tempo igual a zero. Tá? Sabe que depois de um segundo, ela vai ter caído 5 metros. Né? Sabe que depois de 2 segundos, ela vai ter caído 20 metros. Sabe que depois de 3 segundos, ela vai ter caído 45 metros. Tranquilo? Então, eu estou desenhando. Fala. Fala. Tá bem ruim de te escutar e de te ver. Tá travando muito. Escutar e de me ver está atrasando. Um instante eu volto no colo aqui. Não. Quando está travando muito, está bem difícil de me ver e escutar. Pergunta para eles se podemos migrar para
vocês estão de voltar para o portal aqui. O sinal é bom. Vamos voltar para a sala do portal. Esse celular está gravando muito e pode muito ruim escutar. Outro estimulante. Não tem que ser no portal. Depois filma a parte de cima, negócio caindo. Por favor. Você tem, ficou. Mas tá bom. Pessoal, o cameraman aqui está tentando resolver. O cameraman está tentando resolver essa. Saindo. Conseguindo falar com ele, aí. Pau. Pau. E agora que a gente está instalado o portal no computador. Vamos instalar. Que era essa semana que a gente já está migrando.